Olá, estamos de novo aqui no nosso podcast da Oncologia DOR, do Congresso da Oncologia DOR. E agora estamos aqui no momento com o nosso querido amigo, Dr. Alexandre Paladino. Paladino, ele é oncologista clínico com foco em doenças gástricas e urológicas. Além disso, ele é chefe da oncologia do INCA e trabalha aqui na Rede DOR com a gente. Já tem um grande tempo, um dos grandes nomes nossos aqui da oncologia do Rio de Janeiro e do Brasil. Paladino, muito obrigado por você estar aqui. Aliás, obrigado por você estar com a gente. Uma felicidade, eu tenho o prazer de poder trabalhar contigo. Fico muito feliz de você ter vindo trabalhar com a gente. Eu estava vendo aqui na sua apresentação, você vai estar em 9 módulos do Congresso, né? Cara, você vai conseguir tempo para falar em 9 módulos? Como é que é isso? Para 2 dias aí falando em 9 módulos? Então, Marcos, primeiro eu queria te agradecer aí a introdução, as palavras, né? Pelo nosso tempo aí de convívio, de amizade. É um prazer meu também estar aqui trabalhando na Oncologia DOR. Acaba sendo uma segunda casa. Na verdade, eu retornei, né? Para trabalhar com vocês aí nos últimos 2 anos e meio, mas você sabe que minha história na Rede DOR desde que a rede começou aí com, sei lá, 20 anos atrás, talvez, né? Estou errado no tempo? Não, tá mais ou menos isso. Certíssimo. Então, eu estou em vários módulos, na verdade, porque eu ajudei a fazer a coordenação da parte de oncologia gastrointestinal, eu e a Lucila, que é oncologista de Brasília. E a gente, na verdade, quis dar oportunidade para os oncologistas do grupo que trabalham no Brasil inteiro, e o grupo é bastante misturado, gente de todos os estados estão representadas aí. A gente acabou ficando como coordenadores para poder puxar a discussão, basicamente é por isso que eu estou nesses módulos todos aí. E a gente procurou fazer, aproveitando que a gente está falando sobre o módulo gastrointestinal, quem tiver a oportunidade de assistir, de acompanhar, vai ser bastante interessante, inclusive para quem não é oncologista, porque procuramos botar realmente discussões focadas em casos clínicos. São 7 casos clínicos com diferentes áreas: tumor de pâncreas, tumor de via biliar, tumor coloretal, tumor de estômago, uma abordagem multidisciplinar, como é de fato o que a gente faz na nossa prática diária, né? Tudo focado numa discussão muito semelhante a um tumor board, né? O paciente, o caso é discutido como se tivesse um paciente ali na nossa frente, mas procurando direcionar essa discussão para o que a gente tem de mais novo, começando com as discussões básicas da prática diária, indo até para situações mais complexas, naquele doente que progride, começa a ficar com menos opções de tratamento, entrando na questão da avaliação molecular, da terapia de precisão. Então está bem interessante o módulo para quem quiser participar, eu tenho certeza que vai gostar. Legal que o congresso, ele não é para oncologista especificamente, né, Paladino? Ele é um congresso voltado para quem cuida do paciente oncológico, desde do diagnóstico inicial até as equipes multidisciplinares, de onde o oncologista está meio ali como um maestro. Sem dúvida, Marcos. E é o que eu te digo, não só no módulo, eu estou falando especificamente do módulo gastrointestinal, mas a gente tem módulo de infectologia, a gente tem módulo de terapia intensiva, vou estar participando, você sabe, do módulo de terapia intensiva também, falando sobre efeitos colaterais de imunoterapia. Você percebe hoje que a oncologia ela tem uma interface muito grande com várias áreas, tanto a nível hospitalar como a nível de consultório, mesmo ambulatorial. Então a gente poder trazer essas novidades, e não só novidades, coisas já que estão na nossa prática do dia a dia, mas que por vezes não são tão acessíveis a pessoas que não estão trabalhando diretamente na área, é muito interessante. Então, por exemplo, a minha aula no módulo de terapia intensiva vai ser sobre manejo, efeitos secundários de imunoterapia e manejo. Eu vou estar abordando aí nesse momento, eu vou estar falando basicamente como a gente identifica o efeito colateral no paciente, que é um doente clínico do dia a dia de todo mundo, o diagnóstico diferencial, as dificuldades para você definir um diagnóstico, a importância da precocidade desse diagnóstico e o manuseio, que eu acho que tem que estar hoje na prática de qualquer médico, porque você vai estar trabalhando eventualmente num local um pouco mais distante, sem muito recurso, e você vai ter aquele paciente que está fazendo imunoterapia, que é uma realidade hoje no tratamento do câncer. Você tem que entender, obviamente, mesmo que não seja, a gente está falando mais de terapia intensiva, né? Nesse caso a gente está focando em eventos graves, mas o evento grave ele começa não necessariamente sendo grave, e você tem que identificar precocemente que o resultado é muito mais fácil em termos de controle do paciente, tratamento. Do resultado, né? Acho que é legal a gente poder trazer isso para as pessoas conhecerem, com certeza. Muito legal essa parte, né? Porque a maioria dos clínicos desconhece os efeitos que são comuns e a gente espera que aconteça. Já o importante é como você gerencia, como você falou, rapidamente para não chegar a ficar grave. Então é interessante. Comuns e muitas vezes assim, são manuseados pelos clínicos mesmo, né? Porque na verdade a gente hoje na oncologia precisa cada vez mais das outras especialidades auxiliando a gente.
Você vê, você tem um paciente que faz uma imunoterapia para melanoma e faz uma miocardite. Você vai ter um cardiologista junto. Eu não vou saber manusear esse doente. Mas o cardiologista tem que estar afinado também para pensar nesse diagnóstico, para não pensar em algo diferente, né? Para ele tentar abrir o leque de opções ali no diagnóstico diferencial e eventualmente fechando esse diagnóstico, saber como conduzir. Um paciente que faz uma hepatite, eu já tive paciente com câncer de rim, fazendo imunoterapia, que fez uma hepatite gravíssima, 2.000 de transaminase. Como é que eu vou conduzir isso sem um patologista do meu lado ou um clínico do meu lado? Tem que ter. Então a gente acaba que começa a fazer uma interface muito grande. Isso que é muito legal da especialidade. Hoje a oncologia clínica, ela faz uma interface muito grande com outras áreas clínicas e cirúrgicas também. Não só isso, como áreas de diagnóstico também, obviamente, né? A gente precisa muito do parque tecnológico, que a Rede D'Or, aliás, oferece muito bem isso para a gente consegue fazer exames diagnósticos laboratoriais de imagem muito bem, e também procedimentos, radiologia intervencionista e tal. Então fica uma especialidade muito interessante nesse sentido, mas a gente depende cada vez mais dos outros colegas do nosso lado, e esses colegas têm que, obviamente, entender pelo menos o básico ali do que poder fazer uma troca com a gente. Você falou do diagnóstico, né? E outro tema seu que está do câncer de pâncreas borderline, né? Aquele da difícil definição, né? O que impacta para a gente poder seguir no diagnóstico correto nesses casos? Já que você vai falar sobre isso, queria que você aproveitasse mais um pouco. O câncer de pâncreas é um desafio para tratamento, até nos dias de hoje, né? A gente tem alguns avanços, é óbvio, né, em termos de tratamento globalmente falando, na área cirúrgica e tudo, mas talvez seja uma das áreas que a gente tenha mais necessidade de ir para frente, tá, digamos assim. Então, assim, hoje a gente cura globalmente, se a gente for pensar no diagnóstico de câncer de pâncreas, uns 10 a 20% dos pacientes, não mais do que isso, mais para 10%. Que é muito comparado no passado, né? Não, assim, mas ainda é muito pouco, né? O que acontece, na verdade, é que muitos doentes diagnosticados com doença avançada e perdem a oportunidade cirúrgica, que é o tratamento que é potencialmente curativo para esses pacientes. E muitos que são operados têm recaída. Daí a importância de você ter tratamento multidisciplinar, porque você melhora realmente a chance de cura desses doentes quando você associa a quimioterapia, por exemplo, pré-operatória ou pós-operatória. O tumor borderline, entrando na tua questão, tendo feito essa introdução, é aquele tumor que a chance do paciente ir para a cirurgia, sair com a margem comprometida ou não conseguir retirar a lesão completamente, a chance de recidiva desse doente no pós-operatório ela é maior. E a gente sabe hoje, tem dados que sugerem que para esses pacientes uma abordagem com quimioterapia pré-operatória é mais interessante e operar no segundo momento. A quimioterapia não pré-operatória, ela, por vezes, é mais bem tolerada, é um doente que a gente sabe que tem um risco de recorrência não só local como à distância também, ele estaria sendo, assim, entre aspas, protegido em relação a essa recorrência com tratamento com a quimioterapia sendo feita no pré-operatório, ou mesmo no pós-operatório, mas no tumor borderline a gente tende a fazer no pré-operatório. E para a gente identificar esse doente, a gente precisa muito do cirurgião, muito do oncologista estar junto e muito do radiologista estar junto também. Patologista também, com certeza. Agora, porque assim, a gente tem que ter uma imagem muito bem feita, você tem que ter uma tomografia com contraste arterial e venoso bem feita para ver a relação do tumor com os vasos. Não é todo mundo que tem um treinamento adequado para dar esse tipo de laudo. Então você precisa ter um bom radiologista com você. E a discussão dele com o cirurgião dentro de um board, que obviamente o oncologista participa, é muito importante para você poder definir o melhor caminho para esse doente, para você evitar que ele vá para a cirurgia de cara, que ele passe primeiro pela quimio para ser operado depois, que é a conduta mais apropriada no tumor borderline de pâncreas. Muito bem, Paladino. Pena que passa muito rápido, a gente já está no final do nosso bate-papo aqui. Eu falo muito, né, também, né? Não, tá excelente, cara. Tá excelente, tá dentro do que a gente esperava, foi super esclarecedor pra gente. Espero que você tenha um excelente congresso. Obrigado mais uma vez por estar com a gente. Eu que te agradeço pela oportunidade. Que a gente possa fazer isso brevemente de novo. Com certeza. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Espero ver vocês em breve aqui no podcast da Oncologia D'Or.